Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantidade irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus nos faz aí um convite à generosidade com o perdão. A gente vê aqui que Pedro, com sua falsa generosidade, se dirige a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Como se ele já fosse muito generoso no perdão, né? Perdoar uma vez, ok, né? Todo mundo erra. Perdoar 2 vezes, mais ou menos. 3 vezes já é demais. E aí Jesus quebra aí o coração de Pedro dizendo: você deve perdoar 7 vezes, até 70 vezes 7. Pedro aí já se achava muito generoso, já se achava que perdoava. Só que era uma falsa generosidade. Nós somos, gente, chamados a perdoar com a generosidade de Jesus. Porque Jesus é generoso. Uma humildade sincera. E nós somos chamados aqui a nos atentar neste evangelho. Nós fomos perdoados por Jesus quantas vezes? Nós temos uma dívida imensa com Jesus. Porque Ele nos perdoa com amor. Ele nos perdoa quantas vezes nós nos arrependermos. Então este evangelho aqui, a primeira coisa que nós somos chamados a refletir não é quantas vezes a gente tem que perdoar o outro. É o que eu fui perdoado. Jesus me perdoou muitas vezes, né? Eu que quantas vezes escolho o pecado, Ele me perdoa. Eu que sou uma pessoa ruim, Ele me perdoa. Então a primeira reflexão é: Jesus lhe perdoa. Não é como Pedro, quantas vezes eu tenho que perdoar o outro. Não. Olha aqui quantas vezes Jesus já te perdoou. E deixa que esse perdão de Jesus gere uma gratidão no teu coração, para que assim tu saiba perdoar o outro. Para de se achar tão importante como Pedro, que já achava que a sua generosidade era imensa, porque ele já perdoava. Não somos assim. A primeira coisa, Jesus nos perdoa. E esse perdão, essa dívida imensa que temos com Jesus precisa gerar uma gratidão no nosso coração, para que assim a gente perdoe o outro. Vocês percebem essa parábola que Jesus conta aqui, que o rei foi prestar contas, que uma pessoa devia muita coisa para ele, e ele mandou que vendesse a pessoa como escravo, e a pessoa lhe suplicou o perdão. E o que foi que o rei fez? Perdoou. Quem é este rei aqui? Jesus. Quem é esse servo aqui que ia ser vendido como escravo? Você, eu. Mas nós clamamos a Deus e Ele perdoa toda a nossa dívida. Porque nós devemos perdoar não com a nossa medida humana, é com a medida de Deus. E a medida de Deus é o amor, é a compaixão. Aqui diz que o rei teve compaixão. E quantas vezes nós somos perdoados com compaixão
e rapidamente a gente se dirige ao outro com o quê? Com miserabilidade, com justiça. Não, eu tenho que ser justo. O servo aqui encontrou outro servo que devia a ele uma coisa irrisória. E naquele mesmo instante ele julgou, ele mandou prender. Ele esqueceu a medida que ele tinha sido perdoado, que é a medida de Deus. Vocês sabem qual é a medida de Deus? Amar sem medida. E nós, humanos ruins, que somos perdoados com essa medida, queremos perdoar o outro com a nossa medida, com a medida humana, com a justiça. Temos que ser justos. E nós nos direcionamos a Deus pedindo a justiça dele. A gente olha para Deus e a gente pede o quê? Misericórdia, compaixão. Não é um sentimento humano, é um sentimento que vem do Espírito Santo. Que hoje peçamos a Deus com este evangelho a graça de olhar para o outro que precisa do nosso perdão com o olhar de Deus, não com o olhar humano que quer justiça, que tem que ser o pingo no i. Não. Perdoe o outro com a medida de Deus. E a medida de Deus é amar sem medida, é ter compaixão. Pede hoje ao Espírito Santo esta graça. Não seja como esse servo que teve toda a sua dívida perdoada e que no mesmo instante não perdoou uma dívida irrisória do outro. Perdoe. O perdão é primeiro para o seu coração. Não esqueça disso. Amém?